E aí, pessoal? Bom, vamos lá. A gente está passando aí por momentos dificílimos, né? A sociedade, no geral, tem encontrado dificuldades, intolerância, cada um acha que pode mais que o outro, um tem mais valor que o outro, vale mais ter do que ser, enfim, tem uma série de coisas aí que estão acontecendo. E mais uma vez, para nossa surpresa, não chega a ser surpresa, né? Para nossa decepção, a advocacia ela é atacada, né? E não só a advocacia, mas também a sociedade, né? O caso aconteceu e está repercutindo na mídia. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o juiz Carlos Alberto Garcetti, ele simplesmente, de uma forma bem arbitrária, bem autoritária, ao arrepio da lei, ao desrespeito, né, para com o trabalhador brasileiro, que é o advogado, assim como ele é também um trabalhador, só que numa outra situação, ele é um funcionário público, que ele está ali para presidir o ato, e a gente já vai falar sobre isso. Ele resolve dar ordem aos policiais para que se retirasse o advogado Willer Almeida, ok? Simplesmente porque o advogado pegou um copo com água e ofereceu à testemunha que aparentemente não estava se sentindo bem. É comum uma testemunha chegar no tribunal e ficar nervosa, chorar, soluçar, enfim, isso é normal. E o advogado, de forma plausível, educada, de forma urbana, né, comedida, solidária, ele vai até a testemunha e leva um copo com água para ela. E lá, nesse exato momento, o juiz, né, dá a ordem que me parece, se a gente for levar a ponderação de interesses aqui, entre cidadania, solidariedade, compaixão, amor, bondade, enfim, todos os comportamentos que a gente espera de um cidadão quando vê o outro, né, em uma situação que não seja das melhores, ele toma a iniciativa, até porque o tribunal não tomou iniciativa antes, porque se tivesse tomado, o copo com água já estava lá, e esse juiz, ele se sente ofendido e faz realmente um verdadeiro show maléfico, né? E determina com força policial a retirada do advogado do plenário lá onde estava tendo o julgamento. E ele encerra a audiência. E aí eu fiquei pensando, né? Bom, quanto ao advogado, é mais um desrespeito que o Poder Judiciário, membros do Ministério Público, delegados de polícia, atacam diretamente a advocacia. E aí parece que a Associação Brasileira de Advogados Criminais, a Abracrim, está entrando com a representação, algumas instituições aí estão se movimentando, e isso tem que ser feito realmente de forma veemente, segura, concreta e o mais rápido possível para que esses magistrados, esses promotores, esses delegados possam entender que eles têm limite, e o limite é a lei. E mais do que isso, né, que o Conselho Nacional de Justiça possa desenvolver o seu papel, que é punir esses magistrados, essas autoridades que são de competência dele para puni-los. Porque o que a gente vê aí foi uma selvageria de todas as formas praticadas por uma pessoa que, em regra, fez um concurso público, deveria estar apta a presidir o ato da audiência, o que me parece que não está, porque não houve nenhuma conduta do advogado que levasse desrespeito a ninguém ali, que levasse perigo a ninguém ali, que manchasse a justiça em qualquer possibilidade.
Pelo contrário, foi um ato nobre. Aliás, dos advogados criminalistas, a gente espera isso, que as pessoas às vezes não entendem. Por mais que as pessoas não entendam, o advogado criminalista sempre é muito mais sensível que os demais, porque a gente vê o sofrimento das pessoas diante da esfera processual penal e penal, quando ela é marginalizada, criminalizada, enxovalhada pelo próprio Estado. Mas eu quero chamar a atenção também da testemunha. A testemunha é um cidadão, uma cidadã do Estado brasileiro, em que eu, eu vejo isso no dia a dia, e não me venham com história que não existe, porque existe, eu vejo isso no dia a dia. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pessoas saem lá de Seropédica, Santa Cruz, Campo Grande, seja de onde for, vão para o centro do Rio de Janeiro, para a capital, ficam lá o dia todo para testemunhar, porque foram intimadas, não recebe nenhum amparo do Estado, da Justiça, não recebe um lanche, ficam lá o dia todo sem comer nada. Muitos não têm condições de comprar um lanche, passam fome, passam literalmente fome, para às vezes chegar, marca-se às vezes para eles chegarem lá 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora, 10 horas, e às vezes vai começar uma audiência 4, 5, 6 horas da tarde, quando tem, e essas pessoas estão lá sem ser alimentadas. E por muitas e muitas vezes, às vezes, lá para as 16, 17 horas, chama essa testemunha e fala: olha, hoje a senhora não vai ser ouvida, a senhora pode ir para casa. Gente, dentro da própria Casa da Justiça, dentro de um tribunal de justiça, onde o Estado, ali dentro do Poder Judiciário, recebe essas pessoas e tem ciência e certeza que a maioria dessas pessoas são pessoas pobres e de baixa renda, que têm necessidade de locomoção, não tem dinheiro para pagar transporte, não tem dinheiro para se alimentar, e ficam o dia inteiro à disposição da justiça e não recebe nenhum alimento. Sinceramente, se um copo com água, que talvez fosse para acalmar aquela testemunha, quiçá também não fosse para tirar a dor do estômago de fome que aquela pessoa poderia estar ali, eu não sei, mas poderia, porque eu vejo isso no dia a dia. O descaso da justiça para com o cidadão brasileiro, ele extrapola qualquer limite de razoabilidade e até de licitude. Porque uma pessoa que sai da sua casa, que deixa seus afazeres, muitos deixam de trabalhar, tem diaristas que deixam de receber o seu dia para ir servir a justiça, servir o Estado gratuitamente, para exercer um papel cívico, para exercer um papel fundamental que é tentar alimentar a justiça para que a justiça seja feita, essa pessoa é tratado como um lixo, como um zero à esquerda. E eu fico observando muitos magistrados ali sendo servidos com um cafezinho a toda hora, água a toda hora, Ministério Público toda hora, a Defensoria Pública às vezes é servida, os advogados, em regra, não são servidos. É bem verdade que nós não estamos falando que o advogado quer ser alimentado. Aliás, quando eu vou fazer júri, eu sei que eles nem oferecem janta, nem almoço, todos almoçam lá, jantam lá, então eu já levo a minha alimentação. E quando eu quero sair, eu já fiz isso outras vezes, e vou fazer sempre que toda vez que eu tiver que almoçar e sair, eu vou sair e vou almoçar, porque eu não vou trabalhar com fome, porque isso é questão de insalubridade, é questão de dignidade, é questão de se respeitar o ser humano e respeitar a advocacia. Eu não abro mão disso. Eu não estou pedindo comida para o Estado, eu não quero isso do Estado, mas a urbanidade, o bom senso seria viável para que todos, já que o Estado está ali exercendo o seu papel. Mas uma coisa é certa, e eu falo para você, advogado, se você estiver exercendo a sua atividade e se você estiver na hora do seu almoço, junto com quando todos forem almoçar, saia para fazer a sua alimentação. Ah, mas o juiz não gosta, o problema é do juiz. O juiz não manda em você.
E é muito importante a gente lembrar que há necessidade de se ter um movimento da advocacia, seja na área civil, criminal, trabalhista, por muitas vezes a gente vê advogados recebendo voz de prisão por arbitrariedade de juízes e outros advogados ficam ali sentados e não fazem nada. Gente, já é hora da gente se movimentar quando você vê um colega seu sendo preso, né, por arbitrariedade, por autoritarismo de um juiz, porque ele acha que ele é Deus, se manifeste, se coloque à disposição daquele advogado para que você possa ser testemunha dele. E se o juiz der a voz de prisão para você, que vá todos presos. E vamos ao Conselho Nacional de Justiça, vamos às cortes interamericanas, vamos a todo e qualquer lugar colocar a nossa voz para que as pessoas possam ouvir, porque a sociedade precisa saber que quem está sofrendo um dos maiores ataques é a sociedade pelo Poder Judiciário que chancela atitudes dessa como desse magistrado. E algumas instituições, alguns conselhos, né, algumas associações de magistrados, como foi no caso, ainda emitiram uma nota dando apoio ao magistrado. Então, vamos lá, uma testemunha que sai da sua casa, seja lá que horas que seja, 7, 8 horas da manhã, pega um trem, para ficar 2, 3 horas num trânsito, vai ficar mais 3, 4, 5 horas lá, se for ouvido ou não, porque às vezes nem é ouvido, e não se alimenta, é tratada muitas vezes com descaso, às vezes intimidadas pelo menos do Ministério Público, às vezes intimidado pelo próprio magistrado, são destratadas e vocês acham que isso é o correto dentro da Casa da Justiça? Sinceramente, tem uma inversão de valores aqui. Então, o meu desabafo aqui, né, é para que a gente possa realmente, todos os advogados, quando estiverem participando de uma audiência e presenciarem qualquer conduta arbitrária de um magistrado, se posicione em favor do seu colega, porque pode ser você um dia que esteja sentado ali, ok? E que a Ordem dos Advogados do Brasil possa efetivamente atuar nesses casos, movimentando lá o Conselho Nacional de Justiça, promovendo as ações judiciais que sejam necessárias, dando todo apoio real ao advogado que está ali sentado e sofrendo ataque às suas prerrogativas. E não tem jeito, contra esses atos arbitrários, só a resistência através da nossa fala, da nossa divulgação, do nosso repúdio contra essas pessoas. E você que estiver sofrendo qualquer tipo de ação dessa, tome suas atitudes também, faça suas reclamações no Conselho Nacional de Justiça, vá às corregedorias do Poder Judiciário, do Ministério Público, seja onde for da delegacia de polícia, seja o órgão que for, que você estiver sendo atacado, não deixe que isso fique em vão. Por quê? Porque a gente precisa, de uma vez por todas, extirpar essa ideia de que o poder público tem da advocacia e dos advogados. Nós somos indispensáveis à justiça. Nós somos cidadão brasileiro. Nós somos trabalhadores. Nós não somos inimigo do Estado. Nós estamos aqui para fazer ou apresentar ou lutar pela justiça. E não é essa justiça que os senhores estão fazendo, como foi o caso aqui, desse exemplo de retirar um advogado que está exercendo um papel de forma nobre, tanto na sua atuação quanto na demonstração do sentimento de solidariedade para com seu concidadão e é repudiado por um magistrado, que, aliás, deveria ser bem ao contrário. Então, fica aqui essas informações para vocês e que, se um dia você que é novo na advocacia esteja atuando, não tenha medo de enfrentar o que é para ser enfrentado e não tenha medo de buscar ajuda. E vamos ser solidários uns aos outros. A advocacia é indispensável para a justiça e para a sociedade. Nós não vamos nos calar. Um abraço a todos.